Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a outro vídeo do canal, os nossos vídeos habituais das segundas-feiras. Para quem não me conhece, já me apresento, eu sou o Enio Felipe e nesse canal eu faço vídeos para reflexões, para desabafo, vídeos onde eu conto experiências, coisas que acontecem comigo e coisas bem aleatórias às vezes. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre consequências. Antes de continuar, eu quero te pedir um favor, please. Subscreva-te no canal, caso não estejas subscrito, ok? E deixa aí um like, que isso apoia muito o meu trabalho. E os comentários sempre estão abertos para deixarem aí as vossas opiniões, para discutirmos um pouco e também para pedirem temas específicos que queiram que eu grave, ok? Se querem que eu fale sobre um tema específico, podem deixar aí nos comentários. E sem mais volta, vamos logo ao assunto de hoje. Consequências. Eu acho que todos nós estamos de acordo que tudo que nós fazemos, as nossas ações, os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas decisões, tudo isso tem consequências. Disso eu acredito que todos nós estamos de acordo, tá? Se eu juntar as minhas mãos com muita força, se eu fazer isso, eu sei que vai gerar um som, o que significa que o som é o efeito ou a consequência de eu ter juntado as duas mãos com muita força, não é? Se eu pegar, eu tenho aqui comigo um caderno, tá? Tenho aqui um caderno comigo. E tenho aqui um filtro de água, tá? Se eu pego nesse filtro e despejo água, não vou fazer isso, ok? E eu despejo essa água nessa folha de caderno, eu sei que vou molhar a folha, o que pode incluso provocar com que o caderno estrague, né? Tudo isso são consequências. Eu tenho aqui uma luz ao meu lado. Se eu apagar essa luz, o vídeo vai ficar assim. E isso é consequência, não? E por que eu queria falar sobre consequência? Porque nos últimos tempos eu tenho estado a analisar muito sobre certas questões. Eu acho que é por causa da idade, sabe? Quando tu já estás a crescer, já estás a ficar mais adulto, começas a pensar, começas a fazer muitas análises sobre coisas existenciais, que tu antes talvez olhavas e não te importava muito, mas atualmente, de qualquer forma, isso te afeta e te afeta bastante. Tanto é que isso é uma brincadeirazinha. Eu, nos últimos tempos, tenho visto muito sobre assuntos de geopolítica. Eu que nunca gostei nada dessas cenas, mas atualmente eu vejo muito sobre geopolítica, sei o que está acontecendo em cada canto do país, as confusões lá na Venezuela, o problema da Rússia e a Ucrânia, o que está acontecendo nos Estados Unidos, Brasil, ou seja, em vários lugares. Isso tudo eu acredito que seja por conta da idade, né? Mas então, por causa disso, eu tenho estado a analisar muitos assuntos. E um dos que eu quero abordar hoje é uma questão muito social, tá? Uma questão social que eu vi, incluso alguns documentários a falar sobre alguns países, que é o caso do Japão, se não estou em erro, China, a Coreia do Sul. E nesse documentário, basicamente, lá tratavam de uma questão que antes era impossível falarem, que é a questão da taxa de natalidade, que tem sido muito baixa nos últimos tempos, que tem estado a baixar constantemente. O país como a China, por exemplo, que existia lá uma lei de apenas um filho, hoje o pessoal lá na China estão a enfrentar sérios problemas que agora querem que as pessoas tenham mais filhos. No Japão, os governos estão incluso a dar incentivos para as famílias para ver se têm mais filhos. Querem que os jovens se casem o mais cedo possível para terem filhos, para criarem família. E isso não era assim antes. Antes isso não era algo muito comum, mas atualmente tem estado a acontecer bastante. Ao ver todos esses casos, ao ver todas essas situações, então eu comecei a pensar no que será de nós no futuro. E até não precisamos ir para o futuro. Eu acho que já podemos falar do hoje, o que tem acontecido hoje conosco. Quando nós olhamos as dinâmicas dos relacionamentos, quando nós olhamos o quão imediato são as coisas hoje, nós já podemos sentir claramente que estamos a viver as consequências de atos do passado. Estamos a viver as consequências, talvez,
das redes sociais, da implementação do Facebook, o Instagram, o TikTok, nós já estamos a viver as consequências disso. Quando nós olhamos o quão inteligentes são as pessoas hoje, já sejam elas muito ou pouco inteligentes, nós podemos notar claramente que isso é consequência de algo. É consequência de algo que aconteceu há alguns anos e que hoje nós estamos provavelmente a pagar e que talvez no futuro vai ser mais terrível. Eu às vezes, quando converso com os meus amigos, falamos muito o que será dos nossos filhos. Se hoje nós já estamos a enfrentar situações do gênero, o que será dos nossos filhos? Eu já ouvi pessoas a falarem, eu acho que nasci na geração errada. Tudo isso é porque estamos a viver consequências de coisas que nós fizemos no passado. E uma das coisas que tem gerado isso, e eu já mencionei, é a questão do imediatismo. Nós vivemos em uma sociedade muito imediata que consegue tudo a um clique, 2, 3 cliques. Hoje nós fazemos compras, conhecemos pessoas de qualquer parte do mundo, compramos passagens, viajamos com apenas cliques. Não precisas sair da tua casa. Mas então, por esse motivo mesmo, tudo que nós temos feito hoje, fazemos de forma tão imediata que nós queremos que também os efeitos dessas ações sejam sempre imediatos. Quando nós falamos sobre investimento, nós queremos que o retorno desse investimento seja imediato. Quando nós falamos sobre relacionamento, eu quero que as coisas aconteçam muito rápido. Quando eu for atrás de uma jovem, eu quero que ela me aceite rápido, porque sei que as coisas hoje são imediatas. E sempre estou aí a buscar formas, como é que eu posso automatizar esse processo, como é que eu posso fazer para que esse vídeo eu edite o mais rápido possível, sem ter que passar muito tempo na edição, coisas como essas, estou sempre a fazer. E isso tudo, claro que influencia em vários aspectos da nossa vida, porque hoje nós tomamos decisões olhando apenas naquilo que vai acontecer hoje, na nossa satisfação imediata. Eu vejo uma sociedade que não se preocupa muito com o amanhã. As pessoas hoje se relacionam de forma tão imediata sem se importar com o que vai acontecer amanhã. Jovens têm relações com várias pessoas, acham isso uma diversão e fazem de forma tão descontrolada, pensando que isso não vai trazer consequências. Muita gente investem o seu dinheiro em apostas. Eu nem sei se isso é um tipo de investimento, mas muita gente aposta o seu dinheiro. Hoje é muito comum vermos aplicações e empresas sobre apostas. Para quem é angolano deve estar muito familiarizado com isso, que é essa questão das fichas. Tem muita gente a bater ficha, como dizem, que isso é apostas, né? E muita gente está sempre nessa correria, muita gente quer sempre alcançar as coisas de forma tão imediata. Tudo isso trará consequência, tudo isso depois de um bom tempo, a longo prazo, vai trazer consequência. Porque uma pessoa que, por exemplo, está muito habituada em ganhar dinheiro através de apostas, essa pessoa de uma certa forma está a se limitar ou está a limitar as suas habilidades para conseguir se desenvolver em outras áreas, ou talvez tratar de se desenvolver em áreas mais específicas para saber ganhar dinheiro de forma consistente e sem ter que recorrer a apostas. Uma pessoa que está habituada em fazer apostas, eu duvido muito que desenvolva a capacidade de fazer investimentos a longo prazo. Se eu falo com uma pessoa que faz apostas, penso que ele me dê esse dinheiro para investir, para daqui a 10 anos ele obter um retorno, eu duvido que essa pessoa vai aceitar. E claro que em muitas ocasiões não é que essas pessoas apostam o dinheiro que elas não necessitam, elas apostam o que necessitam, elas querem um retorno imediato porque têm essa necessidade, né, de terem dinheiro rápido, porque a vida não está fácil para ninguém. Mas quando nós olhamos incluso nesse aspecto, por que a vida não está fácil hoje, nós podemos ver que isso é consequência de coisas que aconteceram no passado. Nosso país, por exemplo, se tu voltares a uns anos mais atrás, tu vais perceber que houve um momento de abundância no nosso país. Mas esse momento de abundância, até um certo ponto, gerou um momento de escassez, porque algumas pessoas, porque o governo não soube fazer a gestão devida do capital que tinha, que obteve, e hoje o país enfrenta essas consequências. Quando eu olho no amanhã, quando eu olho em como serão as dinâmicas de relacionamentos do amanhã,
sabendo que hoje já está um assunto muito complicado. Inclusive eu vou gravar aqui um vídeo, provavelmente seja o próximo vídeo que eu vou gravar, onde eu quero falar um pouco o que está acontecendo entre os homens e as mulheres, porque tem muita gente, muitos homens a dizer que está difícil encontrar boas mulheres e ao mesmo tempo que as mulheres dizem que está difícil encontrar bons homens. Mas ao mesmo tempo eu conheço vários bons homens e várias boas mulheres, então acontece essa situação e eu quero falar um pouco sobre isso no próximo vídeo, ok? Mas isso é um outro tema para um outro vídeo. Mas então é tal como eu mencionava, quando eu analiso o que vai ser do futuro, o que vai ser do amanhã, do jeito que nós estamos a crescer, do jeito que nós queremos fazer as coisas de forma imediata, do jeito que nós conseguimos às vezes ser ricos, né? As pessoas, eu pelo menos nunca aconteceu comigo, mas muita gente consegue ser rica ou consegue ter muito dinheiro em pouco tempo. Cria uma conta no TikTok, começa a criar um certo tipo de conteúdo que interessa muito às pessoas e na maioria das vezes até são conteúdos fúteis que não agregam tanto assim. Outros são apenas entretenimento, acho que essa é a palavra, mas por serem conteúdos que entretêm as pessoas, as contas viralizam e talvez em um mês, 6 meses, um ano, essas contas viralizam tanto e ao viralizarem, essas pessoas, as donas das contas, conseguem parcerias com a empresa e conseguem ganhar dinheiro. E isso tudo tem influenciado muito na nossa sociedade, porque agora tu vês muita gente nas redes sociais a tratar de ganhar dinheiro. Até pessoas que não têm tanto assim para agregar, querem constantemente fazer mais dinheiro, né? Querem de algum jeito ganhar dinheiro através das redes sociais. Hoje é muito difícil teres seguidores que só te seguem porque gostam do teu trabalho. É muito mais fácil verem seguidores que te seguem porque querem que você os siga de volta para que as suas contas cresçam, para que elas também possam monetizar. É muito difícil ver seguidores que só seguem, tá? Porque todo mundo hoje quer ser star. E tudo isso são atos, né, que estão a acontecer agora. Claro que de um certo ponto já são consequências, ok? Mas ao mesmo tempo são atos, são ações que no futuro ainda vão trazer consequências talvez um pouco mais drásticas. Hoje é muito comum ver as pessoas que não sabem responder questões tão básicas. Hoje é muito comum ver pessoas que não sabem se relacionar, pessoas que não sabem se comunicar, porque vivem o tempo todo com os seus dispositivos móveis, os seus smartphones, os jogos, e na hora de se relacionar fisicamente, presencialmente com as pessoas, consegues notar uma certa dificuldade, consegues notar pessoas que ficam o tempo todo num canto, não sabem nem sequer como começar uma conversa. Isso tudo é porque as pessoas se fecharam muito, se habituaram muito a estar nos seus cantos e, óbvio, que isso de alguma forma influencia bastante. Então é muito essencial nós entendermos que tudo que nós fazemos, qualquer coisa que façamos, elas trarão consequências. Ainda que não vemos essas consequências a curto prazo, mas a longo prazo nós veremos as consequências. Tem uma teoria que eu falo muito, uma teoria da conspiração, se assim eu posso chamar, que eu digo que se a sociedade continuar como está, se os europeus continuarem como estão, daqui a algum tempo a Europa toda vai ser habitada por africanos. Eu sei que essa frase, essa afirmação, ela não é assim muito agradável, mas pelo menos eu tenho visto isso. Por que eu digo isso? Os europeus não querem ter família, os europeus não querem ter filhos. Há muitos jovens na Europa, os próprios europeus como tal, que não querem ter família. Mas os africanos, os imigrantes que vêm aqui, eles sim querem. Eles sim estão a ter filhos, estão a ter 2, 3, 4 filhos. Daqui a mais alguns anos, daqui a 50, 60 anos, todos os que não querem ter filhos vão desaparecer e as descendências que teremos aqui serão descendências africanas. Isso é para vocês refletirem. E eu estou a falar isso no final do vídeo porque eu sei que poucas pessoas verão esse vídeo até o final. Mas anyway, é algo que eu penso. E para terminar o vídeo de hoje, eu quero ler essa frase, esse pensamento que eu vi faz uns dias e ele tem sido muito impactante, pelo menos para mim, e tem me ajudado muito a entender a dinâmica das sociedades. E eu acho que vocês devem ter ouvido por aí, eu não sei
quem é o escritor dessa frase. Acho que é uma frase muito oriental, um pensamento oriental, que diz assim, eu vou ler, tá? Embora que eu quase o sei de cor, mas vou ler para lê-lo literalmente. E essa frase diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Eu acho que estamos a viver em tempos onde os homens são fracos, e por serem fracos vão gerar tempos difíceis. Mas o bom é que quando esses tempos difíceis vierem, então esses tempos difíceis farão com que os homens sejam forjados a serem fortes. Esse vídeo eu acho que ficou muito longo, mas espero ter passado alguma ideia. E nos vemos então no próximo vídeo, ok? Muito obrigado se chegaste até aqui ao final. Bye!